Boa tarde, dona Carminha, tudo bem? Boa tarde a todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 1. Vamos dar uma lida do 1 até o 6. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso do número 1. Aleluia. Existe um chamado para cada um de nós, para mim, para você, e esse chamado que vem através do avivamento das nossas vidas, do avivamento das nossas almas, desse avivamento que a gente tanto anseia, ele faz com que nós demos um próximo passo na nossa fé, um próximo passo na nossa vida, um próximo passo nas intenções e nos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1, diz o seguinte: Paulo anuncia Jesus, o Messias. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, o nosso Senhor. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Mas aqui, o texto que nos chama mais atenção está no verso 6, parte B, que diz: Estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. É impressionante que eles, mesmo sendo oposição, eles colocam desta forma: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Graça e paz, Nice. Vamos embora hoje também para Dolores. Orar para Dolores, está abrindo portas de trabalho para ela. Claro, vamos orar para Dolores sim. Vamos colocar aqui na nossa listinha. Então você vê ali, ó. Eles mesmos já sabem, estes que estão transformando o mundo, né? Estes somos nós hoje, meus irmãos. Dolores, a paz do Senhor, Dona Olímpia. Então, estes que têm transformado o mundo chegaram aqui. Assim, o Evangelho chegou até nós e nós temos a obrigação de expandir esse Evangelho para mais lugares, de forma pura e limpa, mesmo sofrendo toda a perseguição que Paulo e Silas sofreram ali, mesmo com toda a luta e toda a dificuldade. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos a Ti, sabendo que o Senhor é Deus e sabendo que o Senhor já fez coisas maravilhosas dentre esses dias que nós estamos aqui orando e falando contigo. O nosso clamor chegou, eu creio que chegou às suas narinas, Senhor. A nossa fé tem movido a nossa vida. Sabemos que o Senhor é Deus em todas as questões da nossa vida. Por isso estamos contentes e felizes. Sabemos que nenhuma provação que venha, estamos sozinhos. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ângela. Vamos orar também pela Ângela, Dona Olímpia. Ângela Lemarie. A nossa lista de oração vai aumentando, graças a Deus,
porque tem pessoas que precisam ser tocadas pelo nosso Senhor, amém? Bom, 38º dia, resultado do avivamento no mundo, o que o mundo tem recebido por causa desse avivamento e o que nós, que não somos partes do mundo, mas que somos aqueles que levarão o avivamento para este lugar tão sujo e tão perdido. Qual o resultado disso? O resultado é da minha vida e da sua vida, do nosso avivamento. E esse avivamento tem que modificar as coisas do mundo, tem que mudar o foco do mundo, tem que mudar o olhar do mundo, tem que mudar a forma do mundo pensar e falar. Nós temos que contaminar, sim, como um vírus. É até chato falar isso, mas de fato, você vê o vírus, ele toma proporções catastróficas. E se isso fosse a nossa fé? Atingindo todas as pessoas. Aleluia, olha uma notícia boa. O Hélio já está bem, está trabalhando. Oh, glória a Deus, Dona Maria do Carmo. Deus abençoe pelas orações, amém. Estamos juntos em oração. Deus cuidou dessa vida, né? Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós levamos o Evangelho, porque nós buscamos falar desse Evangelho. E quando nós levamos esse Evangelho adiante, Deus ouve as nossas orações, as nossas preces e súplicas. E eu creio que muito mais coisa virá por aí. Amém? Notícias boas virão. Quando vem o avivamento espiritual, o mundo é perturbado. Então, quer dizer, quando o avivamento chega, aqueles que vivem o avivamento, aqueles que participam do avivamento, perturba o mundo, né? Nós somos os perturbadores do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e nós somos os perturbadores do mundo. Quando nós anunciamos a Cristo, o inferno treme, o mundo treme de medo. Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Você vê como é que é? O ímpio, ele sabe. A questão é o seguinte: se você lembra aquela passagem de Jesus chegando em Genezaré? Do endemoniado gadareno? Jesus desce do barco. Quando ele pisa, o demônio já chega perto dele. O que tem comigo, Senhor? O que tenho contigo? Então, quer dizer, o mundo ele já se dobra a Jesus Cristo e a palavra de Jesus Cristo, e nós somos considerados perturbadores deste mundo, porque este mundo jaz no maligno, este mundo é sujo, esse mundo perdido, mas nós não é que nós somos perturbadores, nós estamos tirando a paz do inferno. Gente, são colocações que a gente faz, mas de fato, de certa forma, o mundo está tão tomado dessas coisas que quando vem alguém falar de Cristo no meio da escuridão, que a luz aparece, as pessoas se assustam. E esse é o trabalho de nós cristãos, esse é o resultado do avivamento, assim como o rei Acabe quando viu Elias e disse: é você mesmo, perturbador de Israel. E você viu o que Elias fez, né? O alvoroço que ele causou. Vamos orar sim pela libertação da família da Alice, que já está bem também, glória a Deus por isso. O mundo está apoiado no maligno e suas influências e sistemas têm levado muitas vidas à desgraça, miséria, pecado e destruição. Quantas famílias destruídas, né? Quantas pessoas tomadas pelo mal, quantas pessoas tomadas por uma visão deturpada do que é real, do que é verdade, buscando o seu próprio prazer. Mas Satanás tem escravizado muita gente nos vícios e no pecado, e muitos estão buscando uma saída, e essa saída é Cristo. E nós devemos, é o nosso dever apresentar a Cristo. Porque se nós tivermos esse avivamento em nós, essa mudança de mente, nós vencemos e mostramos a saída para essas pessoas tão desesperadas, perdidas num mundo tão caótico. Apesar de todo o avanço científico, o mundo não consegue dominar a violência, maldade, e não elimina o mal da sociedade, porque o mal é o dono desse tempo. Infelizmente, o mal é. Nós temos isso dentro das nossas igrejas, nós temos isso fora da nossa igreja, mas Carlos, nós temos isso dentro? Temos sim. Temos pessoas que ainda estão passando por um processo, porque tudo é um processo. Tem pessoas que não suportam o processo e voltam atrás, vão viver a sua vida. Quantas pessoas eu vejo isso? Temos muitos amigos, irmãos,
parentes, de amigos que tentaram, mas o mundo é mais sedutor, o mundo é mais interessante. Infelizmente, as escamas de Dagon não caem dos olhos dessas pessoas facilmente, mas um dia cairão, graças à oração de muitas pessoas que dobram seus joelhos e oram ao Senhor um momento certo, na hora certa, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, essas pessoas serão resgatadas. Amém? O que nós não podemos deixar de fazer, orar e buscar todos os dias pelo nosso Deus. Tá bom, Carlos, mas eu fiz isso a vida inteira e não deu certo. Ele não se voltou a Cristo. Irmãos, não tem o que fazer. Tem coisas que não tem o que fazer. Mas o nosso trabalho ainda assim é orar até o último segundo, até o último sopro de vida. Amém? Peraí. Vamos espirrar. Não é corona, é só pó. Mais do que nunca há necessidade de uma interferência divina sobre a terra, e somente um avivamento espiritual poderá trazer o homem aos pés de Cristo, experimentando a libertação. Somente esse avivamento pode trazer. Somente uma transformação completa na sociedade, uma transformação completa nas pessoas, primeiro, em cada indivíduo, para que, quando esses indivíduos se juntarem em um corpo, trazer essa diferença. Nós falamos isso porque, olha, nós temos, vou falar isso novamente, né? É política, mas eu vou falar isso novamente. Nós temos em nossa cidade uma bancada evangélica grande, é quase a metade dos vereadores da cidade. E quais são as atitudes cristãs que esses homens estão tomando? Entendeu? Se essas pessoas realmente se voltarem a Cristo e viverem esse avivamento, a coisa vai ser diferente. A coisa vai ser diferente. A questão é, até que ponto eu consigo andar com Cristo da forma correta? Infelizmente, nós temos que continuar lutando e orando para que esse avivamento venha e mude essas pessoas grandemente. No avivamento há um senso de uma santa presença que provoca a convicção de pecado. Então, essa santa presença de Cristo através do Espírito Santo traz essa necessidade, a gente já falou disso muitas vezes, essa convicção de pecado. Isso nós temos que inculcar, convicção de pecado e convicção de perdão, certo? Quando nós temos a convicção do nosso pecado, sabemos que o pecado ele já está latente, está aos nossos olhos e já está aparecendo para os olhos dos outros, nós temos que o quê? Nos libertar desse pecado, pedir perdão dele e ter a convicção que Deus perdoou, mas deixar ele para lá, esquecer que ele existe, não cometer mais esse pecado. Cometeremos outros? Sim. Falharemos? Sim. Mas de certa forma, nós temos que abandonar aquilo que mais nos tira da presença de Deus, diante de Deus. Não da presença de Deus, que nós estamos debaixo da presença de Deus o tempo todo. Tanto para ser justo, quanto para ser justificado. Tanto para ter justiça, como para ter juízo, entendeu? Então, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de pecado, essa convicção de perdão. Quando a santidade de Deus é manifesta, os pecados mais ocultos vêm à tona e aparece, tudo é jogado no ventilador. Tudo é jogado no ventilador. Isso vai acontecer naquele grande dia. Ou até antes, né? Até antes. Nós veremos os maus aparecendo aos montões quando Jesus Cristo vier levar a sua igreja no arrebatamento e sobrarem aqueles que têm o mal em si e aqueles que não creram. Muitos ainda crerão e lutarão, mas muitos outros se curvarão à besta e se perderão ali. O avivamento produz um desejo da busca de Deus. O povo começa a reconhecer o quanto estamos distante do Todo-Poderoso e reconhecer que é tempo de voltar para Deus. Isso vai acontecer e eu creio. Nós teremos uma grande colheita de almas ainda, por causa dos avivamentos que acontecerão. E eu acredito que os avivamentos começarão a acontecer em breve, porque a igreja se dobrou. Nós vamos ler daqui a pouco um texto maravilhoso, é um texto grande, eu quero que você preste atenção. Nós vamos ler ele e você vai entender a época que ele foi escrito, por que ele foi escrito e o que aconteceu com aquela nação depois disso. O avivamento produz um abalo do poder das trevas. Satanás e seus demônios entram em desespero quando vem o povo orando, se humilhando e buscando a Deus. Então, quando
o inferno vê as pessoas se voltando totalmente para Deus, se entregando totalmente para Deus, o inferno ele sabe que ele começa a perder. Ele sabe que ele começa a entrar em colapso. O inimigo começa a ficar irado, tenta destruir tudo ao redor dessa pessoa para ver se essa pessoa perde o chão. Isso é chamado tribulação, isso é chamado as muralhas que virão sobre nós, isso é aquilo que virá para tentar nos tirar da presença do nosso Deus. Mas eu creio que nós teremos firmes, porque Deus é bom e Ele segura pelas nossas mãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que Ele está comigo todos os dias. Você não crê? Por conta do avivamento, o povo ora e adora a Deus em qualquer lugar. Pessoas se ajoelham nas ruas, nas praças buscando a Deus. O assunto predominante é a volta para Deus. Jesus Cristo se torna a manchete dos jornais. Isso nós vimos em muitos lugares que sofreram esse avivamento, que viveram esse avivamento, que tiveram esse avivamento e mudaram de fato a sociedade. Nós precisamos entender que o avivamento, quando ele chega em algum lugar, ele muda a situação. Prostíbulos fecham, bares fecham, boates fecham, tudo fecha e as pessoas se voltam para Cristo. Todo lugar mundano antes se torna casas de oração, lugar onde pessoas se dobram. Mas isso permanece, Carlos? Sim, permanece por muito tempo. Ah, mas essas pessoas podem se perder? Essas não. Talvez a próxima geração, mas essas pessoas não se perdem. Não se perdem porque elas experimentaram o gozo de Deus, o melhor de Deus, Jesus Cristo. E se encheram tanto desse Espírito Santo que transbordaram, e elas não se sujam mais como antes. Tive o privilégio de pregar no Congresso Consciência Cristã em Campina Grande, isso é o pastor Edson Queiroz, tá? E vi no jornal da televisão local a seguinte manchete: o povo de Campina Grande troca carnaval de rua por reunião evangélica. Aleluia, é possível haver mudança na sociedade. Você vê? Uma sociedade que desiste de viver aquela porcaria daquele carnaval, se voltando a Cristo, buscando a Cristo grandemente. Alguém disse: o mundo está para ver Deus, o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue às suas mãos. E eu imagino, gente, o que Deus pode fazer quando nós nos entregamos totalmente. Aí, nós pouco oramos e as pessoas estão sendo curadas. Nós oramos, nós colocamos, intercedemos por pessoas, as pessoas foram curadas aí. O seu Hélio já está melhor, a nossa querida Alice está melhor. Eu acredito que muitas outras pessoas que nós oramos também, alguma coisa já aconteceu na vida delas, né? Os Estados Unidos da América estavam passando por uma guerra civil acompanhada de uma recessão econômica e queda dos padrões morais. As pessoas estavam matando, roubando, né? Deus usou os senadores que pediram, olha só, Deus usou os senadores que pediram ao presidente para decretar um dia de oração e humilhação nacional. Abaixo está, eu transcrevo o decreto de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos naquela época, em 1863. Essa carta é muito importante a gente prestar atenção, porque mostra o que acontece com uma nação quando o avivamento vem. Senadores pediram para fazer isso. É diferente do que aconteceu no Brasil, que alguns pediram para ter essa oração, outros entraram em chacota, outros entraram em luta, mas é porque nós estamos chegando no final dos tempos. Muitos deixarão de crer e lutarão para suas ideologias. E como tem pessoas por ideologias? Eu não estou preocupado se o presidente da República hoje é Bolsonaro, amanhã vai ser fulano de tal, ciclano de tal. Eu preciso me preocupar com o contexto geral dessa história. Onde estamos nós nessa história? O que nós estamos fazendo nessa história? Discutindo religião, perdendo tempo com isso? Não, orando, entregando a nossa nação a Cristo, lutando pela nossa nação, abrindo, expandindo esse assunto, levando o Evangelho a todos os cantos, para que o Senhor já entenda e acompanhe. O Senhor Bruno já saiu do hospital, aleluia. Olha aí, mais uma pessoa já saiu do hospital, já está melhor, em nome de Jesus. Então, uma nação ela pode ser transformada quando o povo se transforma. Amém? Olha só a carta, presta bem atenção. Considerando que o Senado dos Estados Unidos
reconhece a suprema autoridade e o justo governo de Deus Todo-Poderoso em todos os negócios dos homens e das nações, pediu mediante uma resolução ao presidente para designar e estabelecer um dia para oração e humilhação nacional. Para você ver, aqui os senadores reconhecem que o Senhor é Deus. E considerando que o dever das nações, bem como dos homens, reconhecem a dependência do poder soberano de Deus, confessar seus pecados e transgressões em humilde tristeza, contudo com esperança garantida de que o arrependimento sincero conduzirá à misericórdia e perdão, e reconhecer a verdade sublime anunciada nas Sagradas Escrituras e provadas por toda a história, que somente as nações cujo Deus é o Senhor são abençoadas. E porque sabemos que pela sua divina lei, tanto nações como indivíduos são sujeitos a punições e aos castigos nesse mundo, não devemos nós mencionadamente temer que as temíveis calamidades de guerra civil que agora assola a terra seja uma punição infligida sobre nós por causa dos nossos pecados presunçosos, com o fim necessário de reforma nacional como povo no todo? Eles aqui entenderam que muitas das coisas que estavam acontecendo naquele ano de 1863, aquela guerra civil que estava acontecendo, era Deus punindo aquele povo. Não deixa de ser. Um povo que sempre foi cristão e esqueceu isso. Eles trouxeram a memória e pediram para instituir esse dia. E esse dia é instituído até hoje. Esse dia é um dia que até hoje é comemorado. Comemorado ou tirado para oração. Nós temos sido os destinatários das generosidades mais seletas do céu. Temos sido preservados neste muitos anos em paz e prosperidade. Crescemos em número, riqueza e poder, como nenhuma outra nação jamais cresceu. Porém, nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos a mão misericordiosa que nos preservou em paz, nos multiplicou, nos enriqueceu e nos fortaleceu. E temos imaginado em vão, no engano de nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtudes superiores. Você vê? Intoxicados pelo sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autossuficientes, para sentir a necessidade da graça redentora e preservadora, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez. É conveniente, então, nos humilharmos diante do poder ofendido, confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. Passando por todo aquele quadro, eles reconhecem que o Senhor é Deus. Agora, portanto, em conformidade com o pedido e plenamente concordando com os pontos de vista do Senado, eu faço, por meio desta minha promulgação, designo e separo a quinta-feira, dia 20 de abril de 1863, como o Dia Nacional de Humilhação, Jejum e Oração. E por meio desse solicito a todo povo que se abstenha nesse dia de suas tarefas seculares ordinárias e para se unirem em seus diversos locais de adoração pública e respectivas casas em guardar o dia santo ao Senhor e devotar ao humilde cumprimento dos deveres religiosos apropriados para essa ocasião solene. Feito tudo isso em sinceridade e verdade, deixa-nos então descansar humildemente na esperança autorizada pelos ensinamentos divinos que o clamor unido da nação será ouvido no céu e respondido com bênçãos, nada mais, nada menos que o perdão dos nossos pecados nacionais e restauração do nosso ora de vida e sofrido país, a sua condição antes feliz de unidade e paz. Em testemunho disso, assino o presente documento e ordeno que seja afixado o selo dos Estados Unidos, feito na cidade de Washington, no dia 13 de março, no ano do nosso Senhor Jesus, de 1863, e no ano 87º da independência dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Você vê, uma nação próspera, uma nação gigante e poderosa como os Estados Unidos. 1863,
a sua guerra civil? Crise financeira? É alguma coisa parecida com os dias de hoje? E os senadores, junto com o presidente, chegaram à conclusão que eles precisavam orar, jejuar e ter um dia específico para que toda a nação se dobrasse diante desse Deus. Aqui eles reconhecem o erro, a falha, o pecado. Aqui eles reconhecem o orgulho, né? Eles reconhecem tudo que há de ruim neles, pedindo perdão pelos seus pecados. E com a certeza, ali eles têm a convicção do pecado. E ali eles também têm a convicção e a certeza que se eles se humilharem ao Senhor, mas não é somente um dia, mas todos os dias da sua vida, eles serão respondidos. Orações serão ouvidas, corações serão separados e tocados. O que está acontecendo hoje em nossa nação, no nosso mundo, é isso. Muito orgulho, uma guerra que não existe ainda, mas vai existir. Um atacando o outro, em vez de auxiliar. O nosso Brasil ele só não vai para frente, sabe por quê? Porque as pessoas se dividiram tanto em visões ridículas, digamos assim, e não conseguem se unir para um bem comum. Eu sempre me perguntei uma coisa. Por quê? Porque eu sempre fui católico, né? Eu fui católico durante muito tempo. Mas por que existe tanta placa de igreja e tanta diferença? Nós sabemos que a escatologia ela separa as igrejas, porque cada um tem um ponto de vista do final de todas as coisas. A forma como um pensa, a forma como outro pensa, a teologia é diferente. Eu já vivi no meio disso. Eu sei que eu tenho uma teologia que muitos não concordam. Eu acho correto, mas eu não respeitava do outro. Hoje quem não me respeita são os outros, porque eu respeito a deles. Eu acho que todo mundo pode ter a sua. Mas eu sempre me perguntei por que tantas placas e tantas diferenças. Porque num momento de união, que nós temos aqui na cidade, por exemplo, o Cristo na Praça, Marcha para Jesus agora, esse ano era para ter, não vai ter, Cristo na Praça acredito também que não vai acontecer, muitos outros eventos, Conexão Jovem, as pessoas não se unem. Elas não se unem no mesmo propósito, cada um segue a sua doutrina, de repente com medo de perder um irmão para outra igreja. Deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que eu ou você somos convertidos, se você for para outro lugar ou para outro lugar, você continua fazendo parte do reino, você não é inimigo. A questão é que eles se separam por conta dessas coisas pequenas. Igrejas, algumas conseguem conviver, outras não. Então você não consegue juntar pessoas, por exemplo, vamos fazer um dia de oração e jejum em Penápolis, mas todas as igrejas vão se reunir na praça central da cidade para a gente fazer uma oração com todos os cristãos da cidade. Nós não conseguimos unir 100 cristãos. Só se nós fizermos uma festa, colocar uma banda tocando, alguma coisa do tipo. Aí você consegue reunir pelo menos uns 500, de 500 a 1.000, a 1.200 cristãos. Mas do contrário você não consegue, sabe por quê? Porque eu não vou tirar os meus jovens do que estão fazendo para mandar para lá. Eu não vou tirar as mulheres da minha igreja para levar para lá. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E uma nação é a mesma coisa. Ela não cresce porque ela pensa diferente. Só que os Estados Unidos eles têm uma vantagem, eles são patriotas, eles se juntam no mesmo pensamento. Aqui não. Lá se o presidente democrata ganha, o republicano, ele não vai ficar atacando ele durante os anos de posse. Ao contrário, ele vai se unir, vai se juntar para que o país cresça. Depois ele sabe que ele pode concorrer novamente e ganhar. Tem muita sujeira, tem, normal, em todo lugar. Mas eles se unem. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil fulano ganhou, vamos destruir esse cara porque derrubar ele é a melhor coisa para o país. E a gente coloca outro safado lá, a gente derruba ele e coloca outro safado. E o Brasil é desse jeito, por isso que não vai para frente. E sinto muito em te falar, nós estamos colhendo hoje aquilo que nós merecemos. O país tem um governante que nós merecemos. Amém? Tá vindo aí, ó, uma peste de gafanhotos, fiquei sabendo aí. Ainda não é o fim do mundo não, mas pode parecer, viu? Deus operou de tal forma que transformou os Estados Unidos da América em uma grande potência mundial e hoje é o país que tem o maior número de missionários no mundo. Você crê que é possível acontecer isso na nossa nação e em outros países? Se nos humilharmos com jejum e oração, o nosso Deus, rico em misericórdia, ouvirá dos céus e trará o avivamento espiritual
que fará da nação brasileira uma bênção para o seu povo e outras nações, em nome de Jesus. Eu creio que isso pode acontecer no nosso Brasil, mas nós precisamos mudar as nossas práticas. Nós precisamos olhar para Deus como Deus é. Nós precisamos buscar em Cristo quem Cristo é e quem nós somos. Precisamos agir como uma nação única, uma nação unigênita. Enquanto nós vivemos essa separação que nós vivemos, vai ser terrível, nós não conseguiremos fazer nada. Nada. Porque cada um pensa de uma forma e acha que está correto. Eu já fui do cara que achava que era desse jeito, que era daquele jeito, que era do outro jeito. Uma das coisas que eu não negocio é a organização. Eu gosto das coisas muito bem organizadas, muito bem feitas. Se não tiver isso aí, fica complicado para mim, mas a gente faz do mesmo jeito. Mas hoje nós precisamos lutar para que a nossa nação se una em um propósito, com uma única bandeira. Ordem e progresso, que é o que está escrito na nossa bandeira. A única coisa que nós temos aqui é ordem, que não é ordem nenhuma. Nós não temos ordem nenhuma, e progresso está distante. Distante, porque é uma guerra civil sem existir uma guerra civil, né? Mas isso aí, Deus, com a sua imensa misericórdia, e nós orando de joelho dobrado, colocado no chão, nós veremos esse avivamento chegar em nome de Jesus. Eu creio. Você crê nisso? Então vamos orar, gente. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus. Assim como nós vemos aí milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, em nome de Jesus, né? Motivos de oração. Ore para que os governantes das nações reconheçam os pecados e distanciamento de Deus e proclamem um dia nacional de arrependimento e humilhação. Ore para que o Espírito Santo crie uma atmosfera de arrependimento e volta para Deus. Ore para que venha um grande avivamento espiritual no nosso país e em todo o mundo. Eu creio. Bom, nossa lista de oração. Família da Dina Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelane Tomazini, Nice, a Dona Zilda, o Macron, o Hélio que já está bem, mas vamos continuar orando, a Olga, a Alice Souza e família que já está bem, a Alice também, mas vamos orar pela família, o Jorge que está aí morrendo de dores, a Dolores por uma porta de emprego e a Ângela Lemarie, né, que a nossa irmã Olímpia pediu para nós orarmos. Vamos orar por eles em nome de Jesus e sei que será poderoso, Deus agirá fazendo tudo isso que nós pedimos aqui, em nome de Jesus. Mas já agradecemos porque Deus tem feito grandes coisas entre nós, em nosso meio. Nesses 38 dias que nós estamos aqui, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, mesmo que nós não tenhamos visto, mas eu creio que Deus tem feito. Eu creio que Deus tem mudado situações, eu creio que Deus tem transformado vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus, já agradecido, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor já fez grandes coisas em nosso meio. Mas agora nós pedimos por essa lista de oração, Senhor, colocamos diante de Ti todas essas vidas. O Senhor sabe qual a necessidade de cada uma. Peço, Senhor meu Deus, que o Senhor toque na vida, trazendo transformação, cura, restauração de vidas, abrindo porta de trabalho, trazendo segurança, trazendo esperança, trazendo vida, Senhor Deus. Aqueles que estão doentes serão sarados e curados em nome de Jesus. Todo câncer será eliminado, toda doença será eliminada em nome de Jesus. Todo ataque do inimigo, toda amarração do inimigo neste momento está sendo desatada em nome de Jesus. Nós cremos e oramos, Senhor, pelo nosso povo, pela nossa nação, pelos nossos pastores, pelas nossas igrejas, Senhor Deus, para que elas sejam únicas, unidas em um só propósito, proclamar e levar o Teu reino a todos os lugares e a todos os cantos, pois é chegado o Teu reino. Eu creio, Senhor, no Teu perdão. Eu creio, Senhor, nas Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que o Senhor virá grandemente sobre nós, trazendo cura, restauração e libertação. Agradecemos, Senhor, a Tua misericórdia. Agradecemos, pois Tu és bom. Tu és bom e Tuas misericórdias duram para sempre. Estás conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida e eu creio, cuidando, amparando cada um de nós. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, eu creio nisso. Então enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, da Tua glória, enche-nos, Senhor, da Tua misericórdia, para que tudo isso se desfaça em breve. Oramos também, Senhor, para aqueles que estão internados, oramos, Senhor, para aqueles que estão presos e encarcerados.
Para esses que estão presos e encarcerados, Senhor, leve a esperança, a mudança de coração, a mudança de caráter, a mudança de espírito, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo haja na vida deles, que levante missionários e pregadores para que preguem para esses homens, para que falem do Seu amor, para que mude vida, Senhor Deus. Para aqueles que estão hospitalizados, internados, desenganados, Deus. Que a Tua mão poderosa esteja sobre os médicos, que cuidam, que auxiliam, que levam a esperança, que abençoa cada mão deles, Senhor Deus, para que eles façam cirurgias magníficas, para que pessoas sejam curadas e restauradas, em nome de Jesus. Mas dentro de tudo isso, Senhor, nós clamamos, faça a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade, pois a Tua vontade é perfeita, é agradável, é sublime, é única. E nós nos dobramos a Ti, Senhor, agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E por mim, Nice, orem por mim, tá? Por favor, orem por mim. Precisamos de oração o tempo todo, tá? Amanhã estaremos aqui de novo às 16 horas, o penúltimo dia, sábado, amanhã sexta, o penúltimo dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. E eu creio que Deus ainda fará coisas maravilhosas nesses últimos dias e daqui em diante, porque Ele já tocou a vida de vocês. Deus já está fazendo a diferença aí, eu tenho certeza. E vocês serão instrumentos na mão de Deus, transformadores, porque vocês serão essência. E essência, ela cheira longe, é bom demais o cheiro. E esse cheiro que traz alegria, que é Jesus Cristo, esse cheiro que traz tranquilidade e paz, que é o Espírito Santo, através da palavra. Então, se uma coisa eu tiver que falar para vocês, Carlos, mas o que nós temos que fazer? Continue orando, continue jejuando. Não precisa ser todo dia. Leia a palavra de Deus, tenha o seu tempo a sós com Deus, tenha esse relacionamento com Ele, porque sua vida será completamente transformada e diferente disso tudo que é hoje. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.